Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast A Arte de Vencer. Um podcast feito especialmente para você, contando histórias inspiradoras e também trazendo muitas informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial, um grande amigo também que eu vou apresentar já já para vocês. Lembrando que esse podcast tem um patrocínio do Espaço da Audição, Aparelhos Auditivos. Então, se você desconfia que tem um problema auditivo, entra no nosso site www.espaçodaudição.com.br e temos uma rede credenciada com mais de 600 lojas em todo o Brasil. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um grande amigo que é idealizador, um cara visionário, apresentador e diretor do programa Feiras e Negócios, que todos vocês com certeza já assistiram. Carlos Góes, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, falando de boas histórias, né? Porque a gente vive de histórias, o mundo vive de histórias, né? E é bem legal poder estar aqui com você. E a sua história é muito interessante, porque eu vou contar uma história para você que eu, quando eu era adolescente, eu adorava ver seu programa. Então, eu sempre fui um grande fã seu, adorava ver as feiras, os eventos. E hoje é um prazer, uma honra muito grande ter você aqui comigo. E você estava me contando como você chegou na televisão, uma história bem bacana. Eu, antes de mais nada, eu sempre fui músico, né? Eu sou um músico que não sei ler música, sou um músico de ouvido. Essa eu não sabia, hein? Pois é. E esse período todo eu sempre tive ligado a essa coisa artística, né? E participei de festivais, da época da Record. Eu não sabia ler música, e na época que eu compunha músicas, participei dos festivais. E o Johnny Alf, aquele grande cantor, compositor, que tinha um estúdio na Brigadeiro Luiz Antônio, ele escreveu para mim a música que eu fiz, para mim concorrer ao Festival da Record. Bom, eu acabei não ganhando, mas foi muito bem ranqueado na época. E esse negócio sempre me chamou a atenção, essa parte artística. Eu fiz direção musical de peças de teatro sem saber ler música, né? Negócio maluco isso. Fiz uma peça Onde Canto Sabiá, uma peça muito legal que foi levada no TBC. Então fiz todas as músicas, fiz todo o processo, fiz os atores todos cantarem, aquela conversa toda que a gente faz. E foi uma peça bem legal que teve lá em curso. Mas nessa coisa de meio musical, montei um café que chamava Café Maravilha, na Abílio Soares, e que tinha muitas curiosidades nesse café. E nesse meio tempo aí que me chamaram para que eu pudesse compor uma história para um festival que aconteceu em Iacanga, Festival de Águas Claras. Foi um Woodstock brasileiro. Uhum. E essa contiguidade com artistas, com coisas do gênero, que acabou depois, com o tempo, me levando para a televisão. Foi meio comprida a história. Mas conta um pouquinho essa história que é bem interessante do Café Maravilha, porque era um centro de entretenimento também, né? Virou um point, é isso. O Café Maravilha era um café que nós idealizamos em alguns sócios. O Degola, que era um amigo nosso, o Rubens Queiroz e o Ayrton Itagiba Fontes. E nós fizemos um café que era fora de tudo que você imaginava, né? Era um café que tinha 27 tipos de café à época, e nós fazíamos todas as coisas de nonsense. Então, por exemplo, o porteiro, o segurança da porta, era um anãozinho que ficava todo com aquelas galões assim, era o segurança, né? Era tudo ao contrário, né? Tinham algumas bonecas do Pó de Minoga, que era um grupo teatral, que eram muito diferentes, exorbitantes em todos os gestos e formas. Tudo que a gente fazia era meio nonsense. Uhum. E isso foi um sucesso na época. A gente levava muito as pessoas para verem, por exemplo, fazer o baile dos velhinhos, que a gente fazia um chá graciosamente para as pessoas da LBV. Então iam os velhinhos dançar à tarde, era um período que não tinha muita gente, o café começava das 6 e até o último cliente, das 6 da tarde. E à tarde a gente criou esse negócio. Conclusão,
toda semana a gente saía na Globo, no Globo São Paulo, porque eu fazia essa interface com a imprensa, com essas coisas, eu sempre fiz essa coisa. E toda semana a gente saía na Rede Globo, porque era novidade, a gente criava histórias diferentes. E aí começou essa minha interação com televisão. E como é que surgiu isso? Foi por meio da Rede Globo mesmo? Não, da Rede Globo eu nunca tive nada a não ser as reportagens que eles sempre se interessavam iam lá, pelo escopo, pelas histórias que a gente criava lá, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a ter uma sinergia com as pessoas, de eu ficar divulgando coisas e coisas, e apareceu uma pessoa lá, que era o Leivinha, que era o diretor desse festival de Iacanga em Águas Claras. Aí ele falou, pô, isso é muito bom, você faz umas coisas aqui que aparecem na televisão toda hora, não sei o quê. Eu falei, que eu sei fazer, né? Então, você não quer ser o nosso assessor de imprensa do festival? Aí eu fui para fazer esse festival de Águas Claras. E lá fiquei uns 2 anos quase, com um pé lá, outro aqui. Chegou uma hora que eu me desliguei do café e fiquei só lá. Difícil administrar tudo, né? E nesses períodos que começou uma história de eu fazer esse tipo de coisa. Mas logo após o Festival de Águas Claras, o Goulart de Andrade me chamou um dia, da mesma forma, falou, pô, você sabe vender bem, né? Você faz não sei o quê. Você não quer ir trabalhar comigo na área comercial? Foi quando eu entrei na história da televisão, foi com o Goulart de Andrade. E lá eu fiquei 8 anos com ele como diretor comercial do Goulart. E aí começou a história de entrar nessa história da televisão. Mas você tem uma história bem interessante desse Festival de Águas Claras, porque você tinha que convidar os artistas a participarem, é isso? Durante muito tempo eu fiquei quase um ano como assessor de imprensa. Logo a seguir, eles me convidaram para fazer uma espécie de direção musical do festival. E eu tinha a incumbência, por ter facilidade para lidar com as pessoas e conversar, né? Eu sempre fui muito Tai Chi Chuan, eu nunca gostei de Taekwondo. Taekwondo, você dá um soco aqui, dói na pessoa, mas dói na sua mão também. O Tai Chi Chuan se aproveita o movimento da natureza, né? Do vento, das coisas. Eu sempre fui por esse lado. Então eu sempre fui muito afável com as pessoas, conversar e de levar as coisas numa boa. Nada de ser truculento, né? Isso me aproximou muito, principalmente dos artistas, né? Dessa forma de ser. O artista normalmente é um cara sensível, gosta desse tipo de coisa, não gosta de coisas dessa outra natureza. E foi quando eu comecei a fazer isso. E aí, assim eu fui. E acho que a história que você está querendo se referir é uma das vezes que eu fui convidar o Raul Seixas para fazer uma entrevista na Rádio Excelsior, para falar do Festival de Águas Claras, de Iacanga. Aliás, tem um filme que foi feito, a gente até aparece nesse filme, que é O Barato de Iacanga. Se você puder, assista esse filme, Vou assistir. que foi muito legal. É uma pessoa, um matar, que fez um registro desse festival. E lá eu fui um dos convidados para dar um depoimento nessa época, né? Mas enfim, eu fui convidar o Raul para fazer uma entrevista na Rádio Excelsior na época, que era a rádio do rock. Quando eu cheguei na casa dele, no Brooklyn, na rua Rubi, ele apareceu, um cara maravilhoso, um cara uma alma sensacional. Um cara Ele já estava no auge da carreira. Raul já era uma figuraça. Ele já havia participado um ano no festival antes de eu entrar. O festival começou em 75, que foi uma espécie de uma rebelião artística contra a ditadura, né? Depois ele teve mais uma versão, acho que foi em 81, e depois em 83 que começou a coisa mais profissionalizante, foi quando eu estava envolvido. E aí ele veio me receber com um copo na mão. Eu falei, eram 9h15 da manhã. Eu falei, não é possível, será que ele está bebendo já essa hora? Porque o Raul sempre gostava de tomar uma e tal. E já tinha a saúde comprometida, já tinha um problema. Tanto é que a esposa dele, a Kika Seixas, chegou para mim e falou assim, olha, por favor, não deixa o Raul beber, não. Todo mundo queria cuidar dele, todo mundo gostava dele demais. Uma pessoa maravilhosa. Eu falei, não, pode deixar.
Aí botei o Raul no meu carro e um cara bom de papo, fomos conversando, dando risada e tal. O perfeito maluco, beleza. Aí chegou uma hora e ele falou assim, pô, dá uma paradinha, por favor, eu preciso fazer um xixi agora. Falei, tudo bem, pô. Xixi tem que parar. É. Aí, claro, parei num bar. Aí ele falou, já volto, já falei, tá bom. Eu esperando ali, ele esperava. A entrevista era às 11 na Rádio Excelsior. Era na hora do almoço que tinha esse negócio. Aí eu desci do carro, falei, pô, ele tá demorando. Cheguei lá, tava o Raul rodeado com as pessoas. Todo mundo dando risada com ele. E ele tomando uma com os caras. Falei, não, Raul, pelo amor de Deus, você não pode beber. Amigão, vamos embora. Sua mulher pediu, por favor, não vamos fazer. Não, tudo bem. E ele saía sem dinheiro, os caras pagaram tudo para ele lá. Aí fomos embora. Aí estava andando o carro, ele falou, pô, cara, agora é o seguinte, fui tomar esse negócio lá, agora estou com uma vontade louca de fazer xixi. Dá uma paradinha. Falou, Raul, tá bom, mas por favor, né? Por favor, irmão. Vai e volta, isso, né? Vai e volta, né? Não, tudo bem. Eu não podia sair, porque se eu saísse do carro, o guarda multava, aquela coisa, né? Parando num lugar que não podia parar, na frente de bar. Aí demorei, mas eu não deu 3 minutos, ele falou, desceu. Você não sei, está demorando, fui chegar, mesma coisa. De novo. Rodeado de gente, os caras, o Raul e tal. Ele saía ovacionado dos lugares, estava bebendo. Bom, chegamos na rádio, depois de muitos pareando e pareanda. Aí chegou lá, ele tinha umas coisas, aí ele deu um negócio, ele mandou todo mundo para aquele lugar lá, porque viva a sociedade alternativa. Acho que o locutor começou a fazer algumas perguntas que eram que não cabia muito à história. Aí ele mandou todo mundo, ele xingou e foi embora. Isso tudo startou na presença dele no Festival de Águas Claras, a gente já sabendo que ele não podia consumir nada e tal, que ele estava num período difícil de saúde. Ele arrastou, o Raul Seixas tem ainda, acho, o maior fã-clube do Brasil. É verdade. Milhares de pessoas, tinha os caras que iam a pé para ir a Canga para ver o Raul. E na noite que ele foi estrear lá, a gente tomando todos os cuidados, colocamos um rapazinho para tomar conta dele. A gente punha sempre babás para os artistas, né? E a gente levou de tudo lá, Gilberto Gil, Novos Baianos, João Gilberto, que depois tem uma história legal dele. Aí botamos um rapaz para tomar conta dele, falou, tudo bem, mas não deixa ele beber, por favor, né? Que ele não pode. Não, tudo bem. Aconteceu, a gente não tinha ideia que o rapaz era tiete dele, o cara era um fã dele incondicional. E o Raul, bom de papo, do jeito que era, levou na conversa. Levou o menino na conversa, o menino então, vamos tomar uma lá. Arrumou uma garrafa para ele lá. Conclusão, ele não conseguiu cantar. Tava ruim, não conseguiu cantar. Nessa noite, o público quase destruiu todo o palco, porque eles queriam o Raul. Raul. Até hoje o pessoal fala, toca Raul, né? Toca Raul, maluco, beleza. E não tinha como, que ia fazer o quê? Né? A gente procurou proteger ele e o espetáculo, mas não deu certo. Essa é uma das histórias de lá. Você falou que tem uma história interessante com o João Gilberto também? O João Gilberto foi um dos que a gente foi convidado. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, no Leblon, numa cobertura, ele morava numa cobertura bem legal. Aí cheguei lá, quando eu entrei na casa dele, entrei no prédio, me anunciei, aí o rapaz mandou subir. Subiu, fui no apartamento e tal, na cobertura, tinha a porta entreaberta. Bati na porta, ninguém atendeu. Aí abri a porta, um grande apartamento, bem bagunçado, né? E aí o João estava atrás da porta de pijama. Assim, o João era sempre muito desconfiado, muito tímido, né? Desconfiado. Aí quebrei o gelo, começamos a conversar. Ele falou assim, sim, então, sente aqui, vamos ver a Hebe. Na época estava o programa da Hebe à noite. Vamos ver a Hebe, eu adoro a Hebe Camargo. Eu falei, eu também adoro. Não sei, eu tinha que fazer a minha ligação com ele. E aí ficamos assistindo o programa da Hebe Camargo. Só depois disso que a gente começou a conversar. Eu falei, eu adoro música também. Ele falou, por que você toca? Eu falei, toco. Eu falei, então, toca. Pegou o violão dele e deu para mim tocar.
Aí eu toquei a minha música, ele adorou a música. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Eu falei... Aí começamos a conversar, levamos... E o João Gilberto já chegou no Teatro Municipal. Interrompeu o espetáculo porque o ar-condicionado estava muito forte, estava desafinando o violão, tinha coisas que ele parava. Parava, era um cara de lua. Um gênio maravilhoso, um cara Tim de Maia lua. era assim também, né? Tim Maia era assim também. E aí, conclusão, eu tinha que levar ele para um lugar a 800 quilômetros do Rio de Janeiro, que era perto de Bauru, 400 quilômetros de São Paulo, do Rio de Janeiro, 800. Uhum. Ele não gostava de andar de avião, gostava de dirigir, mas dirigia muito mal. Nossa. E aí, uma das coisas que seduziu ele, que nós alugamos um carro para ele ir dirigindo, fazer o quê? Pensando em ter alguém que pudesse estar com ele. Ele tinha sempre alguém que ia com ele, para ele poder satisfazer essa vontade de dirigir que ele tinha. E as coisas que seduziram ele foi a história da natureza, dos passarinhos, de leite de vaca, dessas coisas. Conclusão, um homem que interrompeu gravações do Teatro Municipal, foi para 800 quilômetros dirigindo, chegou lá, tocou e ficou até de manhã cedo e arrasou. Foi um momento histórico da vida da música brasileira. Deve ter sido bastante difícil convencê-lo, né? Porque ele escolhe aquilo que ele Então, vai. mas ele foi por conta dessas coisas, essa coisa de ser afável, de conversar e de fazer coisas que você sabe que ele gosta, né? Mas eu volto a dizer, todo artista é muito sensível, tem uma intuição. Então, quando ele acredita nas coisas que você fala, e é verdade, não estava falando mentira nenhuma, Uhum. e foi muito legal. E depois você foi trabalhar com o Goulart de Andrade. Então, nesse período todo, fui trabalhar com o Goulart de Andrade, que também num evento me chamou. Aí eu fui e comecei a trabalhar com ele. E começamos a fazer o programa dele, na área comercial. E nesse período todo, fiquei 8 anos com o Goulart. E a gente fazia muitas conexões, eu ia nas feiras. Eu falava, olha, na feira é onde tem o presidente, o diretor, as pessoas que definem as coisas. E eu fazia muitos negócios para ele nas feiras. Aí eu cheguei para ele um dia e falei, Goulart, vamos fazer um programa de feiras? A gente faz um negócio juntos. Ele pegou e falou assim, não, rapaz, esse meu negócio não é esse, não. Eu falei, a minha ética me obriga primeiro a te chamar, porque eu trabalho com você. A gente faz uma coisa aí bem bolada, metade para cada um, sei lá, veja o que você quer fazer. Não, meu negócio não é esse. Eu falei, tá bom, eu vou fazer então sozinho. Ele falou, não, vai, tudo bem e tal. A gente foi sempre muito amigo, né? E aí comecei a fazer. Aí eu tinha um horário na TV Manchete na época, que era antes de ser Rede TV. Quarta-feira, às 2 horas da manhã, eu tinha 8 minutos de programa para fazer o negócio. Aí, tinha que ser um tiro certeiro, né? Você não podia fazer, né? Eu comprei o horário na Manchete e fui fazer o programa. Só que quando eu fui fazer o programa, eu falei, eu preciso ter alguém forte do meu lado. Aí eu fui na Alcântara Machado, que era a maior promotora de feiras do país. Aliás, o Dr. Caio foi quem inventou feiras no Brasil, né? Aí nós fui lá conversar com eles e quem me atendeu foi o Caíto, o filho dele, que tomava conta de uma empresa que construía estandes, de uma montadora. Quando eu subi no AMB, tinha umas escadarias para subir, que tinha um mezanino, que eu fui lá, falei para ele, olha, eu estou querendo fazer, estou fazendo, não estava fazendo, estou fazendo um programa de feiras, você não quer fazer comigo e tal? Então, Em que ano foi isso, Cacá? Mas eu não sei, acho que devia ser 89, 90, acho que por aí. Ele empurrou a cadeira assim, uma cadeira de rodinha, fez o braço, aí falou assim, pô, rapaz, que coincidência. O meu pai está conversando aí, está falando com o Dr. João Saad, que é o pai do Johnny, né? da Band. Eles são muito amigos, meu pai está fazendo um negócio aí com eles aí, vão pôr o Galeb que era o grande repórter de vendas e tal, está fazendo um negócio aí com eles aí. Eu falei, puxa, então não dá para a gente fazer? Não, acho que no momento não. Eu falei, tá bom, então tudo bem. E eu desci as escadas, eu estava te contando, desci as escadas, cada degrau que eu descia da escada, eu falei assim, pô, não pode ser, eu vou começar um programa
que já tem um negócio com o dono de uma emissora, com um cara que é conhecido, eu vou começar. Eu falei, não, Um mas eu vou. concorrente forte, né? Não, eu falei, eu vou sozinho, eu vou. Porque eu sabia a força das feiras, Uhum. mais que ninguém. Acho que mais que eles. Porque eu tinha conexão com as pessoas de Porque feira. você se envolvia para É, poder vender os espaços por bular. publicitários lá, né? E aí foi quando eu comecei a fazer, sozinho. Aí começou a história. E no fim, eles acabaram lançando o programa ou não? Passados 35 anos, Até hoje. até hoje nunca fizeram. Isso é A- uma coisa interessante, né? De seguir a intuição e ter convicção no que faz. Porque muitos ali já poderiam se assustar, falar assim, não, já tem gente grande ali, então vou buscar alguma outra coisa. E você foi com muita convicção nisso. Aliás, foi a minha primeira reação. Falei, bom, eu vou começar um negócio desse, já tem um cara, um gigante com isso fazendo. Como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Mas aí cada degrau que eu descia, eu falava, não, mas só que eu conheço a feira, eu não sei se eles conhecem, eu sei como é que é a força, eu já sabia um pouco internamente. E, Foi quando eu e me se a gente alicercei. pensar que lá nos anos 90, né, os eventos eram grandiosos, né? E também era muito focado em venda de produtos, fazia muitos negócios, né, nas feiras. Como foi a receptividade dessas empresas com um projeto totalmente inovador, porque até então ninguém fazia isso. Então, como foi a receptividade quando você chegava lá, com o conceito do Feiras e Negócios? Primeiro que era uma coisa diferente, nova, né? Porque o empresário não tinha acesso à mídia, televisão, televisada, né? Porque era tudo muito caro, Era muito muito jornal, jornal e rádio, né? tudo caríssimo, né? Você vai pegar pôr um anúncio lá e a Rede Globo sempre era referência. Uhum. Não, televisão é muito cara, imagina, custa milhões. E eu chegava com uma coisa factível, de um valor bem mais baixo que era viável. E, e muitas vezes não tinha muito essa história de B2B, B2C. As pessoas achavam que tudo é uma coisa só Uhum. e ainda continua sendo. Antes de ser todo B2B, necessariamente tem que passar pelo B2C. É. Porque quem toca o negócio da empresa são pessoas. Então, É uma filosofia que eu defendo, que é o H2H, que é humano para humano, é, né? Porque hoje até a PJ hoje tem uma representatividade muito forte sobre a pessoa que está no comando, né? exatamente. Então, essa conversa de falar, não, isso aqui, o meu produto é para o B2B, para o público, para o mercado B2B. Falar, mas pera um pouquinho, cara, B2B, quem é? É um robô? Tem alguém lá? Quem é Tem que sempre uma toca esse pessoa por negócio? Não trás, né? tem um ser humano que pulsa, um coração, emoção, tem sangue, pensa, ou é um robô? O que é? Uhum. Entendeu? Então, essa é uma conversa que até hoje eu nunca entendi direito. Essa coisa, não, mas o meu produto é só para o B2B. Tudo bem, B2B, mas tem gente que toca isso. Sim. Então tem que ser, todo B2B tem que passar pelo B2C. Sem dúvida nenhuma. Né? E naquela época também era muito difícil a gente saber até quem estava no comando, quem era o presidente das grandes corporações, quem eram os diretores, era muito difícil chegar nessas pessoas. Hoje já existe uma facilidade muito maior, mas nos eventos eles sempre estavam presentes, e eu acho que isso também Isso era facilitou, importante. né? Eles sempre foram presentes. E as pessoas até hoje ainda estão presentes, as grandes empresas, os grandes empresários. E de lá para cá, o que aconteceu, a gente foi em várias emissoras, né? Eu saí da época da Manchete, se eu não me engano, fui para a Band, depois fui para a Eu lembro no CNT. período da Gazeta, Então, né? CNT Gazeta, que era CNT Gazeta antes. E aí eu fiquei um período lá, aí a CNT se separou da Gazeta e tinha que optar ou CNT ou Gazeta. Eu fiquei com a Gazeta, que era paulista, Uhum. né? CNT era do Paraná. Aí eu fiquei com a Gazeta e fiquei muitos anos na TV Gazeta. Foi, eu acho que o período que você me acompanhou na TV. É. E aí, de lá, depois eu fui também, fiz simultaneamente a Record Internacional, que um bispo me chamou para ter o programa lá fora, na Europa e tal, Portugal, em todos os lugares que tinha Record Internacional, que foi um período legal. E depois disso, na Gazeta ainda, um dia o Johnny Saad me chamou num evento que eu estava,
e me chamou que queria falar comigo. Falei, pois não, vamos lá. Fui lá conversar com ele. Ele tinha a ideia de fazer um canal de feiras. E a gente começou a fazer essa história no canal de feiras, o Expo Channel. E que foi bem legal. A gente levou todos os promotores de feiras para fazer e tal. Isso foi em 2014, acho. Foi quando começou uma crise no Brasil. E aí as pessoas queriam bancar essa história, meio que botaram o pé para trás, por causa do negócio de crise, de não sei o quê e tal. Aí a coisa não andou. Mas nesse período eu já migrei da Gazeta para a Band News, onde lá fiquei quase 10 anos. O Saad não conseguiu ter o programa na época do Alcântara Machado, mas teve depois com você. Então foi depois que a gente teve um programa de feiras. É interessante essas reviravoltas. O mundo gira, né? É. Assim como quando eu me desliguei da Band News, né? Eu fiquei com o Clima Tempo, canal que hoje estou até hoje, que agora é o C3 TV, que é o Climate Change Channel, que é o primeiro canal de mudanças climáticas do mundo. Lá eu estou todos os dias lá. E faço pílulas de conteúdo que eu coloco em vários canais simultaneamente, o que dá uma visibilidade para o cliente muito maior, de ser só um canal. Então entra em Band News, Record News, na Band CNN. News não, entra Band Esporte, entra Record News, entra CNN, entra Gazeta, né? Um monte, né? O que dá visibilidade para vários lugares. São públicos diferentes e você acaba atingindo eles de alguma forma. Né? E uma coisa também que é interessante, que eu gostava de acompanhar o seu programa, é que as feiras sempre trazia muitas inovações, muitas novidades, né? E o quanto era difícil, às vezes, você se inteirar, né? Porque o tempo é muito curto ali de você estar no evento, entender o produto, ou aquilo que está sendo expondo, ou aquela novidade, e rapidamente também já fazer uma matéria sobre aquilo, entrevistando, encaixando as pessoas, encaixando as informações da forma correta para entregar excelência para quem contratou, obviamente. Então, a sua capacidade de improviso, assim, de entender aquilo que está se querendo demonstrar é fantástico, né? Porque não é fácil você entender para vender da melhor forma possível aquele tempo para as pessoas, né? Tem uma coisa curiosa aí que é o seguinte: tinha uma pessoa, João Batista, que era um dos diretores da Francal Promotora de Feiras. Ele tinha uma frase que ele falava que nós continuamos fazendo feiras como os fenícios faziam há 5.000 anos atrás. É a mesma coisa. Se juntavam numa região, numa aldeia. Hoje a gente se junta num centro de eventos e lá levavam as suas mirras, as suas peles para fazerem os seus escambos, as suas trocas, né? Há 5.000 anos atrás que os fenícios faziam isso. E hoje é a mesma coisa, só fazem as suas vendas, as suas trocas, as suas coisas, e nada substitui a coisa presencial, né? Porque teve uma época que falava, não vai mais ter feira, porque vai fazer tudo pela online, internet, né? Online. Então. Só que a internet tem um problema, é terra de ninguém, né? Qualquer coisa você pode pôr na internet e pode ser que não seja verdade. Então essa tem A internet é um grande reforço, mas ele precisa ainda da essência da relação pessoal. Precisa. E a história da tua pergunta é assim: você vai numa feira e você tem que tem que ser muito rápido tudo, porque você tem que pensar o seguinte: a feira tem normalmente 3 dias. E quando você vai, você tem que aproveitar. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma equipe comigo sempre. Cinegrafista, iluminador, o produtor, não sei o que lá. Tudo isso custa dinheiro. Você tem que ter as pessoas com você. Saem do negócio ou não saindo, você tem que pagá-los. Eles são por diárias, ou às vezes são contratados mensalmente. Então você tem que fazer alguma coisa acontecer. E tem que ser eficiente, rápido. E a sua mente tem que trabalhar muito rápido para entender aquilo que a pessoa está falando e saber exatamente o que ela quer passar em poucos segundos para poder fazer uma síntese e para começar a falar com ele. E esse é o formato que a gente utiliza, entendeu? E o seu programa, esse ano, acho que completa 35 anos, né? Eu comecei, eu era pequeno, então...
Como se manter, né, no auge por tanto tempo? Eu não sei o que é auge, né? Porque a gente como se manter resiliente. Não sei se auge, a gente nunca sabe qual que é o Uhum. auge, né? Resiliente. Tem que ser determinado, ter força de vontade. Eu costumo brincar, eu falo com minha turma, eu falo assim, eu vou morrer em pé. Eu não vou morrer deitado, porque eu tenho que andar, eu tenho que fazer, tenho que mostrar as feiras. Agora, pouquíssimo tempo, eu fiz a reinauguração do AMB e fiz uma entrevista com o prefeito, o Ricardo Nunes, que estava lá. E aí, ele antes, eu falei, bom, tá legal, né? Deu certo esse negócio de parceria público-privada, né? Porque foi um negócio bem feito isso, deu Ficou certo. bacana o AMB Não, lá? bem, ficou um show, ficou maravilhoso. E aí eu falei assim, ele falou assim, olha, antes de falar mais qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, parabéns pelo Feiras de Negócios que vocês fazem há tantos anos, e tão legal, você está em todas as feiras. Ele fez um monte de elogio aí, está no nosso, tá no nossa, na nossa página da internet. E aí, essa coisa assim, não perder o foco, ser resiliente. Meu negócio é fazer isso, quero fazer o melhor. E ser correto. Você tem que entregar tudo que você faz. Acho que pouquíssimas vezes eu estava falando com você, deixei de entregar alguma coisa que a gente se prometeu a Uhum. fazer. Então, se comprometeu. Então, tem que ser coerente, correto e tem que sempre ter resiliência. Não tem negócio de apogeu, auge. Acho que apogeu, auge já não sei o que que é. E você fez cobertura de eventos só no Brasil ou também no exterior? Eu fiz durante muitos anos todas as feiras que a Embratur fazia no exterior, as feiras de turismo. Então, todas as feiras que tinham de turismo, Berlim, Portugal, Espanha, na Europa toda, eu fazia as feiras para mostrar o que é que o Brasil fazia pelo Brasil lá fora. Ah, Porque a Embratur não anuncia, não faz propaganda dela aqui, ela faz propaganda do Brasil lá fora, para mostrar o Brasil lá fora. Mas eu ia para mostrar o que é que a Embratur fazia pelo Brasil lá fora, mostrando as várias feiras de turismo. Então eu fiz durante muitos anos isso. Fiz na época do governo Fernando Henrique, fiz aqui algumas entrevistas com o Fernando Henrique, na época nas algumas feiras, com o Caio Luiz de Carvalho, que foi presidente da Embratur, foi nosso ministro do Turismo, que hoje é diretor-geral da Band, da Arte 1, lá na uhum. Band, a emissora. E, enfim, eu fiz muito tempo essa história de feiras de turismo. E fiz também, no primeiro governo Lula, eu fui contratado para mostrar a primeira rodada de negócios. Fui contratado pela Apex, Brasil-China. Então eu fui Uhum. para a China para mostrar a primeira rodada de negócios Brasil-China. E lá foi tudo muito interessante. Depois fui mais 2 vezes para a China para mostrar isso. Então fiz feira em tudo quanto é lugar. Eu sou feirante, feirante eletrônico, mas sou feirante, entendeu? Você sabe que foi por meio de uma feira que eu, naquele dia, decidi que eu queria seguir a minha carreira na área de marketing. Eu tenho uma história bem interessante. Eu trabalhava na Polaroid, eu era estagiário lá, mas trabalhei com pessoas sensacionais. Então, o presidente na época era o Carlos Alberto Júlio, que é um grande palestrante hoje, professor, e o diretor de marketing era o Romeu. E eu nunca vou esquecer que lá no AMB, acho que era um dos poucos locais que fazia eventos em São Paulo na época, né? Não tinha esses novos que a gente tem hoje, mas tinha uma feira de fotografia que era imensa, os stands eram imensos, e eu fiquei impressionado como eles utilizaram a criatividade para chamar atenção para o stand, que foi o foco principal. No meio do stand eles colocaram um helicóptero ali no meio. Então aquilo atraiu atenção demais, porque daí eles estavam vendendo a câmera de máquina instantânea e fazia sorteio para quem comprava de passeios panorâmicos, né? Eu fiquei tão encantado com isso que até na minha empresa eu fiz vários eventos onde eu promovi sorteio de Voos passeios de helicóptero. panorâmicos, porque é algo assim que me chamou muita atenção. De lá para cá eu me tornei assim até um apaixonado por helicóptero, por onde eu viajo, eu procuro fazer passeio de helicóptero. Então, assim, foi por meio de um evento, definiu muito também da minha carreira, das minhas ideias,
e tudo mais. Então é muito interessante hoje a gente ver os conceitos e cada vez mais essa busca pela atração, né? Então hoje com as áreas instagramáveis, eu acho que pouco a pouco foi mudando, que as feiras também são muito caras, né? E as empresas cada vez tendo que enxugar mais. Então a gente percebe que os stands de certa forma foram diminuindo, e a tentativa de sempre utilizar a criatividade, como você fez lá no Café Maravilha, né? Tentando atrair o público com muita criatividade para chamar atenção para o seu negócio e para o seu produto, né? Então é muito interessante. E eu te conheci foi em 2019, nunca vou esquecer, A Feira da na Longevidade, Feira da Edson. Longevidade, a gente estava com um stand lá, foi o primeiro evento que o Espaço da Audição participou num grande evento. Nós gravamos uma entrevista com Gravamos você, uma com a entrevista lá Ariane. e foi muito, aquele dia foi muito especial para mim, porque além de poder expor a minha marca no seu programa, que era um programa que eu acompanhava desde jovem, naquele mesmo dia a gente também estava com um evento em plena Avenida Paulista, que é outro marco, né? Então aquele dia para mim foi memorável, porque foi uma realização profissional, estar com a minha empresa no Feiras e Negócios e também num evento simultâneo na Avenida Paulista em comemoração ao Dia do Idoso, né, que nós fomos convidados também. Então foi um dia sensacional. A gente criou, acho que uma amizade desde aquele Sim, desde primeiro aquela dia. época, Repetimos, né? várias coisas. Depois veio a pandemia, mas depois repetimos também. Você foi lá na nossa empresa gravar conosco. E é interessante como as pessoas assistem muito o programa até hoje, porque você tinha feito a entrevista com a Ariane, que é a minha esposa, e foi muito engraçado duas situações. Quando o programa estava sendo exibido, o salão de beleza da minha esposa ligou na hora para ela e falou assim: tô te vendo na TV. E teve uma outra situação que a gente contratou uma babá, que a gente tinha tido gêmeos, né? E a babá chegou para minha esposa e falou assim: você não é da televisão? E o único lugar que ela apareceu foi no seu programa. Então é muito legal ver esse alcance de um programa que já está quase 35 anos aí sendo exibido, com muitas histórias bacanas, né? É muito legal. Eu quero parabenizar você por toda essa história. Me sinto honrado na sua festa de 30 anos, Ah, né? nossa, você foi Você convidado. me convidou, eu estive lá, ver tantas pessoas ali que apreciam o seu trabalho, que têm um carinho super especial por você. E eu acho que o grande segredo também é justamente isso, você entende de pessoas, né? E eu não vou esquecer, no dia que eu te conheci, lá em 2019, você fez questão de dar uma volta comigo em todo o evento e você promovia muito a troca de network, né? Inclusive, uma pessoa que você me apresentou, né, que é da Tapioca Terrinha, provavelmente Meu vai vir amigo, aqui no nosso podcast. Fiz o convite para o ele. Josué e o Josias. Isso. Então, estamos alinhando detalhes para eles virem contar a história deles aqui no podcast. Então, é muito legal esse tipo de trabalho que você faz, porque são situações que ficam marcadas na vida das empresas, dos empresários. Então, eu quero te parabenizar muito por isso e dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho. Muito obrigado. Eu costumo dizer as coisas assim, às vezes alguém para na feira e fala assim, pô, que legal, assisto muito seu programa. Aí eu falo para o cara, muito obrigado. É você e minha mãe que assiste, viu? Mas Eu- deixa eu te fazer uma pergunta, vamos Kaká, lá. para a gente também finalizar. Como você enxerga hoje a era digital, né? Porque a gente passou por um momento de pandemia, onde os eventos também foram cessados durante acho que 2 anos, né? Se não É, me engano. Então, como você enxerga hoje essa era digital, essa era da inteligência artificial, essa invasão chinesa também na área industrial, né? Hoje a participação chinesa nos eventos é muito forte, você deve acompanhar muito isso. forte. Então, como que você enxerga tudo isso? Você acredita que, de alguma forma, a indústria brasileira, o empresariado brasileiro,
ele ainda se mantém muito forte com tudo isso ou é algo preocupante que alguma coisa precisa ser feita para a gente ter cada vez mais competitividade? Bom, primeiro assim, né? Tem uma coisa que é inexorável, né? A história da invasão chinesa que as pessoas tanto falam, isso é claro, é óbvio, né? Se você vai ver umas coisas que já foi o tempo que as pessoas falavam assim, não, esse produto chinês, isso aí é xing-ling, isso aí não é mais assim. A Uhum, conversa mudou um pouco, né? Eles se especializaram e fazem coisas muito boas, né? Eh, a gente tem que trabalhar mais e mais e mais, né? A concorrência chinesa está apertando cada vez mais e vai fazer com que o empresário brasileiro tenha que se mexer mais ainda, né? uhum, É aquela coisa, quando a coisa aperta, você tem que mover a sua criatividade e fazer coisas que fazem a diferença. E uhum, essa pode ser que seja a saída. A outra coisa é a resiliência, a determinação. A gente tem que ir para frente. Não dá para encostar. Tem que andar, tem que andar, tem que andar. É mais difícil? Pode ser mais difícil, mas eu acho que no final a gente tem que ir para continuar as coisas, né? Não, acho que a empresa brasileira sofre ainda alguns desmames da parte governamental que precisaria fazer, né? uhum, Mas ao mesmo tempo não pode ser tão aviltada em termos de impostos, né? uhum. Que esse é um problema sério, né? Que eu vejo. Tem que ser o Kaká de 35 anos atrás, quando o Alcântara Machado e o Saad queriam fazer um programa de feiras e você foi lá e não é que você ignorou, né? Mas você não deixou isso atrapalhar os seus planos, É, seguiu em frente com muita dedicação e, e se tornou o que se tornou. Então, eu acho que esse é eu acho que é a grande lição que fica para todo empresariado brasileiro mediante a todas essas ameaças é perseverar. Porque uma coisa que eu acho que o Brasil é insuperável é na sua capacidade de usar a criatividade para atrair as pessoas. E o fator humano que você tanto colocou, o brasileiro ele é muito quente nessa relação humana, né? O chinês já não consegue ser tão assim, né? tem uma história, é assim, só para você entender um pouco. Eu comecei a minha história de me atrair com feiras. O meu pai trabalhou na construtora Moraes Dantas, que foi a construtora que fez o Uhum, AMB que era o AMB, que agora foi uma reinauguração do distrito AMB. O primeiro AMB. E eu ia, o garoto ia, meu pai ele me levava, trabalhava no departamento de compras da construtora Moraes Dantas, e eu vi o AMB crescer. E aí eu vi aquele negócio, aquela coisa gigante, aquilo me atraía muito. Eu falei, nossa, que coisa impressionante. E aí vem a história da emoção. Tem um poeta brasileiro, um cantor, Eduardo Godin, que tinha uma música que ele falava: o importante é que a nossa emoção sobreviva. Você tem que ter emoção, tem que ter. Sabe quantas pessoas já fizeram programas parecidos com o meu, ou que tentaram fazer, ou mais de 50, 70, até hoje ainda tem gente que faz clones, né? Que faz, põe nome parecido, faz coisa parecida e tal. E eu não posso desistir, eu não posso desistir por causa disso. uhum. Então, concorrência sempre vai ter, e a gente tem que ser diferente, tem que criar, tem que ter criatividade e fazer outras coisas para poder caminhar. É isso. Legal. E resiliência. Importante para todos. Quero agradecer, Kaká, pela presença aqui no nosso podcast. Foi uma honra recebê-lo aqui. E de antemão, já deixo o convite para você retornar, porque tem muita história para ser contada, que eu tenho certeza que o meu público e o seu público vai querer conhecer um pouquinho mais dessas histórias maravilhosas que você carrega em toda essa trajetória. Muito obrigado, agradeço muito o convite. E fica aqui o meu convite para os nossos amigos que estão aqui assistindo, para seguirem as nossas páginas do Feiras e Negócios no Instagram, no YouTube, na televisão. Estamos fazendo isso tudo, tá bom? E nós vamos colocar todas as redes sociais de vocês no descritivo também para acompanhar. E não deixem de curtir a nossa página, de seguir o nosso canal também.
é sempre bem-vindo. E aguardem os próximos episódios de Arte de Vencer. Obrigado.